Aqui quer, e acho que a imagem em comunicação é muito forte. E gostava de mostrar aquilo que é a imagem do contribuinte português em final de vida, do contribuinte aforrador, depois de anos de contribuição. Eu espero que as pessoas não levem a mal, mas eu trouxe aquilo que eu acho que simboliza a imagem do contribuinte aforrador. Isto é o nosso contribuinte aforrador. Como veem, faltam-lhes umas peças porque, entretanto, foram penhoradas pelas finanças. Como veem, este contribuinte tinha uma dívida de 10 euros às finanças e ficou sem umas peças. Eu vou pô-lo aqui a olhar, porque acho que é importante que as pessoas visualizem bem. Ele estava a olhar para a Vânia. Agora, o que eu quero chamar a atenção com esta imagem, basicamente, é isto. Este contribuinte que aqui está, forrador, ao longo da sua vida contributiva, pagou, só para as pessoas terem uma ideia, e porque nós também pagamos IRS, IMI, AIMI, o adicional de IMI, IMT, pagou o imposto de selo, pagou o IVA, pagou o imposto sobre os petrolíferos, pagou o imposto sobre veículos, pagou o IUC, pagou contribuição autárquica, pagou taxas municipais. Isto é, ao longo da vida contributiva, este senhor que aqui está, que é igual a nós, é o que está por dentro de nós, basicamente, ele, coitado, depois das penhoras que sofreu, ficou assim, pagou cerca de 25 impostos e taxas ao Estado. Mas este contribuinte também era aforrador de certificados de aforro. O que é que isto significa? Significa que este contribuinte, cujos familiares estão à espera há largos meses para resgatar os certificados de aforro, deparam com um sistema que invoca aquilo que é um atraso administrativo para impedir o resgate e o reembolso do dinheiro que não é do Estado e com o qual o Estado se está a financiar. Isto é, como eu disse há pouco, o Estado financia-se à custa, com o dinheiro dos mortos, à custa dos vivos. E deixa-me dizer-te uma coisa. Quando o contribuinte falha, isto é, se aqui o nosso amigo, ou um de nós, de alguma forma tivesse incumprido no pagamento de um imposto, isso é tratado como crime. Para o Estado é um atraso administrativo. Eu acho isto, de facto, inacreditável. E não me admirava nada, muito em breve, desculpem a minha ironia, mas eu sou assim, é que, rapidamente, ele já está obviamente cansado de estar aqui, mas aquilo que eu dizia basicamente é isto. Não me admirava nada que, em função desta realidade que o Pedro Lourenço aqui trouxe e que evidenciou, de facto, o crescimento que há de reclamações em relação ao certificado de aforro, que aparecesse um novo anexo no IRS no próximo ano, que é o chamado anexo fantasma. Isto é, o anexo fantasma vai nos obrigar, provavelmente, a declarar rendimentos hipotéticos que estão na posse do Estado, mas que são nossos, dinheiro que é nosso, mas que nós ainda não recebemos. Também para te dizer o seguinte, obviamente, o que é que as pessoas podem fazer em relação a isto? Vânia, aqui basicamente, em Portugal, infelizmente eu tenho que dizer que, tal aqui como o nosse amigo, à partida pouco ou nada a fazer senão o recurso aos tribunais. Mas o recurso aos tribunais contra o Estado é inglório, como todos nós sabemos. Obviamente que se eu quiser, se eu estiver na posição aqui da Andreia, e se tiver que reclamar do Estado, juros, indenização por danos morais em função desta situação, prejuízos que tive porque, entretanto, se calhar fui acionado judicialmente porque não tive dinheiro para pagar a quem organizou o funeral do meu familiar, etc, etc, etc. Obviamente que eu tenho que contar com o quê? Tenho que contar com uma ação de anos e anos e anos a fio no tribunal. Isto que está aqui a dizer a Andreia é, de facto, indigno. É um atentado à cidadania, é um atentado aos contribuintes. E agora eu pergunto assim, se a Andreia ou algum outro contribuinte português, em função destes atrasos, não tiver dinheiro, por exemplo, para pagar a próxima prestação do IMI, eu pergunto, o Estado vai esperar? Andreia, o Estado vai esperar por si? Claro que não vai esperar por si. A Andreia pode ir argumentar nas finanças que até está à espera do seu dinheiro que está retido pelo Estado e pede um prazo às finanças para lhe pagar o IMI porque está à espera que o Estado devolva o dinheiro que é seu. Sabe qual foi a resposta das finanças? O problema não é nosso, o problema é seu. E é assim que nós vivemos, é nesta realidade. E é assim que, infelizmente, aqui como o nosso amigo, nós todos caminhamos para isto enquanto contribuintes. Contribuinte classe média, isto é a imagem do contribuinte português de classe média, infelizmente. Agora sim, Camilo Lourenço, boa noite. Quem é que tem culpa disto? Pegando aqui nas palavras do Pedro Proença, é o Estado? É o Estado, mas é só por uma razão. Porque não há comunicação entre os vários setores do Estado. Qual é o problema aqui? A informatização ainda não permitiu que o IGCP fale com o Instituto de Registro e Notariado, que é que depois quem tem esta responsabilidade de saber quem é herdeiro
e o que é que deixou quem estava, o decujus, ou seja, quem morreu. Esse é o único problema aqui. Repara, a prescrição só se aplica para quem não reclamou. A partir do momento em que a pessoa reclama, continua a vencer juros. A questão não é essa. A questão é que quem fica, imagina, o caso das pessoas que o cônjuge morreu, o pai morreu, a mãe morreu. O drama disto é que quem fica, quando for lá mexer nas coisas, se não descobrir um papelinho a dizer que a pessoa subscreveu os certificados de aforro, ela não sabe. E este é que é o problema. Mas isto, na semana passada, o Dr. Pedro Cabaços, que é o presidente do IGCP, disse ao Jornal de Negócios, à Antena 1, que este problema vai ser resolvido brevemente. Quer dizer, eu nunca sei quando o Estado diz brevemente quando é que é. Será no próximo ano? Em princípio, sim. E qual é a resolução aqui? É muito simples. É pôr o sistema informático do IGCP a falar com o sistema informático do Instituto de Registro Notariado. Ora, isso é o que não acontece hoje em dia. Aliás, nós temos vários exemplos disto no Estado. Há 2 semanas ou 3, quando morreu aquela senhora da Guiné, ali no hospital de Amadora Sintra, todos nós percebemos que não havia um historial do paciente, da pessoa que pertence ao SNS e que ninguém no OLS sabe aquilo que se passa no hospital. Esse é que é o problema. Esse é o problema do Estado português. Mas isto é um problema de incompetência. O Estado gasta por ano cerca de 11 mil milhões de euros em informatização. 11 mil milhões de euros. O problema disto tudo é que nós temos ilhas dentro do Estado. Temos uma ilha, neste caso chamada IGCP, quem emite e gera os certificados de aforro, e temos outra ilha chamada Instituto de Registro Notariado. E não falam uma coisa com a outra. E como eu expliquei há bocadinho, o único instituto do Estado que funciona a sério chama-se Autoridade Tributária Aduaneira. Estás a perceber porquê, não é? Dá jeito de sacar ao contribuinte de todas as formas possíveis e imaginárias. Este é o único problema que há. E por isso é que as pessoas... Nós, entretanto, ainda temos mais tempo para conversar. Fazemos agora uma curtíssima pausa de apenas 26 segundos. Estamos de volta com o debate do Repórter Sábado e passo já a palavra novamente ao Camilo Lourenço. Camilo, de acordo com o que o Pedro Proença dizia antes de fazermos a nossa pausa, fica difícil responsabilizar alguém, ou melhor, agir perante esta inoperância também por parte do Estado. No meio de tanta burocracia, o que é que pode e deve ser feito para tentar agilizar estes processos e dar resposta a estas pessoas que estão lesadas com os certificados de aforro? Olha, por isso é que eu dizia na primeira intervenção que eu acho que devia haver aqui uma declaração, uma informação prestada pelo Ministério das Finanças. Porque, repara, são várias questões aqui. Primeiro, a questão da prescrição só se coloca se as pessoas não souberem que têm certificados de aforro. Segundo, a partir do momento em que reclamam, até ao vencimento recebem juros. Ou não é juros, chama-se remuneração. Isto está fora de causa. Qual é o problema aqui? É as pessoas não saberem. E o drama disto é que há uma série de pessoas mais velhas que investiram nos certificados de aforro, têm uns papelinhos lá em casa perdidos e depois, quando morrem, ou o cônjuge é mais difícil, é muito difícil nós ocultarmos isso da nossa mulher ou do nosso marido, não é? Agora, dos filhos, se as pessoas não forem lá vasculhar os papelinhos de quem morreu, não sabem se têm certificados de aforro. Este é o pior problema. E por isso é que eu dizia há bocadinho, na sequência da intervenção e da entrevista do Dr. Pedro Cabaços, que é o presidente do IGCP na semana passada, que eu acho que o Ministério das Finanças devia ter uma palavra neste sentido, que é explicar às pessoas que se vai tentar tornar este processo o mais expedito possível. Porquê? Porque há pessoas, de facto, que ficam com a responsabilidade de enterrar as pessoas que morreram, pagar os funerais e coisas do género, e não têm dinheiro para fazer isso, têm dificuldades financeiras. Portanto, isso devia ser esclarecido. Já agora, como o Pedro explicou aí muito bem, a questão de processarmos o Estado existe. O drama disto tudo é o tempo que leva, porque toda a gente sabe qual é o problema da justiça em Portugal. Outro ponto que foi referido na reportagem, que nós ainda não falámos, é a questão do é preciso pagar. Bom, 2 coisas. Quando se subscreve os casos de aforro, ou quando se vai pedir o resgate, não se paga nada. Mas há aqui uma exceção. Quando morre alguém, os herdeiros diretos, os filhos, os cônjuges, também não pagam nada. Agora, há lugar ao pagamento de uma coisa, que é quando se pede a habilitação de herdeiros, imagina os filhos, pagam cerca de 150 euros. Mas isto está lá no site do IGCP. Ou seja, quem está nesta situação não pode dizer que não sabe, porque está lá no site. Mas, dependendo da série,
este valor varia. Portanto, é preciso dizer isto às pessoas também. O que é que eu acho que está mal aqui? É o problema de o Estado funcionar com ilhas, como eu estava a explicar há bocadinho. Ou seja, cada instituição tem a sua plataforma própria ou o seu sistema informático próprio. E depois, o departamento ao lado do Estado não tem a mínima noção do que é que se passa ali. Isto é moeda corrente no Estado português. E isto é que é deplorável. E nós já devíamos ter resolvido isto por aquilo que é os montantes que o Estado gasta todos os anos de informatização. Vou dar um exemplo. Experimenta ir ao site da Segurança Social, tentar perceber qual é a sua pensão. A pessoa fica baralhada, porque ou não consegue, ou porque o simulador não está lá, já esteve, deixou de estar, ou porque as informações são diversas, e pior ainda, quando nós vamos a um balcão da Segurança Social. Isto é que está mal, isto é que é inadmissível, e isto é que todos nós, como cidadãos, devíamos estar a questionar no Estado português. E razão pela qual eu dizia há bocado que o Ministério das Finanças já se devia ter pronunciado sobre isto, porque a situação é verdadeiramente inadmissível. Porque, no fim de contas, aquilo é dinheiro que foi aplicado pelos cidadãos, é dívida pública, e as pessoas deviam ter informação quase em tempo real daquilo que se passa. Quando o Dr. Pedro Cabasso, na semana passada, deu uma entrevista, o que estava a dizer é o seguinte: nós estamos a tentar pôr em comunicação aquilo que é o sistema informático do IGCP com o sistema informático do Instituto de Registro Notariado. Ora, aleluia, praise the Lord, estamos em 2025, só agora é que isto está a ser feito. Bem, é deplorável. É, mas olha, quem é que tem culpa disto tudo? Somos nós. Porque somos nós, cidadãos, que não somos suficientemente chatos, incómodos e exigentes com o Estado português para resolver estas coisas a tempo e horas. Já agora mais um ponto, que não sei se vou intervir outra vez. Como dizia há bocado o Pedro Lourenço, há aqui várias questões a falar nesse caso da Forro, que é a questão da remuneração. Como eu expliquei no início desta conversa, quem põe dinheiro nesse caso da Forro, em termos reais, está a perder dinheiro. E vou explicar porquê novamente. A taxa de IRS aplicada sobre a remuneração é 28%. Agora imagina, a taxa de remuneração está nos 2%. Tira 28% disto. E em cima disto, soma-lhe 2,2% de inflação. Ou seja, ao final de cada ano, as pessoas têm menos dinheiro em termos reais do que tinham no momento em que investiram nesse caso. Ao que parece, não é de todo um bom negócio, ao que parece. Não, eu acho que não. Andreia... Já agora, Vânia, deixa-me terminar o raciocínio. Sim. Porquê é que isto acontece? Porque o português comum é um tipo conservador, ou seja, acha que não quer correr risco em lado nenhum e, portanto, põe a esmagadora maioria de suas poupanças em depósitos a prazo em certificados de aforro. Quando há outro tipo de instrumentos financeiros que há 10 anos, 15 anos, 20 anos, têm remunerações positivas, superiores a estas, com risco muito inferior àquilo que as pessoas habitualmente pensam. Andreia, tendo em conta isto que o Camilo acaba de dizer e também o que já ouvimos da parte do Pedro e das alterações que vão surgir a partir já do próximo ano, não é? Que está praticamente aí à porta, fica mais descansado ou nem por isso, na resolução desta sua questão? Só fico descansada mesmo quando o dinheiro cair na conta. Caso contrário, o descanso é tudo menos descanso. Mas admite avançar de alguma forma em termos legais ou não? Ou esta morosidade que o Pedro referia há pouco? Não, porque os nossos tribunais, como toda a gente sabe, não funcionam. Ficava para os herdeiros da Andreia depois o processo. Ia gastar dinheiro, dinheiro que ainda nem o recebi. E um processo que se calhar duraria anos, que nem nunca veria fim a ele. Portanto, não. É continuar a aguardar. Pedro, quem nos ouve e que tem certificados de aforro neste momento deve ficar preocupado? Eu acho que sim, aliás, porque nós temos que sublinhar exatamente aquilo que o Camilo estava a referir e com muita atenção, muita cautela. Nós vamos ter alterações e que foram, no fundo, veiculadas por esta entrevista pelo presidente do IGCP, o Dr. Pedro Cabasso, que já alertou exatamente para essa preocupação que eles terão também, de certa forma, com estas alterações que vão ocorrer já no ano seguinte, e com certeza absoluta que nós vamos ter muito mais pessoas com dificuldades, muito mais pessoas nestas circunstâncias, não é? E continuamos a ter as mesmas soluções, ou seja, as velhas soluções para os velhos problemas. Eu, sinceramente... O Camilo estava exatamente a referir a esta questão da informatização dos sistemas
do Estado, eu só convido as pessoas a entrarem no site do IGCP. É que nem sequer é compatível com um telefone. Estamos a falar de um site que só funciona... É tudo bastante complexo. Muito obrigada a todos pela vossa presença.